Seja bem-vindo a mais um Tribuna Unitoledo, o seu canal universitário de comunicação jurídica. Nesta edição, traz como tema a reforma da Previdência. E para falarmos mais sobre isso, estou com o professor do curso de Direito na Unitoledo e doutor em Direito Previdenciário, Luiz Pancotti. Boa tarde, professor. Boa tarde, Bianca. Tudo bem? Professor, quais são os principais argumentos do governo para justificar a necessidade da reforma da Previdência aqui no Brasil? Olha, o poder público atualmente, com a presidência que se encontra, está trazendo uma fundamentação falsa de uma necessidade de uma reforma na Previdência Social, alegando um suposto rombo, um suposto déficit nas contas públicas para pagar os benefícios dos aposentados. Acontece que, como é público e notório já por conta das mídias sociais estão sendo divulgados, esse rombo previdenciário que eles alegam existir, na verdade é falso. Foi feito um balanço pela Agência Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal que demonstram que o que é cobrado a título de custeio da Seguridade Social nas suas três frentes perante a Previdência, a Saúde e a Assistência Social é, na verdade, superavitária. Ou seja, o que se arrecada hoje a título de contribuição para o custeio da Seguridade Social é além daquilo que é gasto com Seguridade Social no Brasil hoje. O que acontece é que desde 97 para cá, em decorrência da emenda constitucional número 17, o poder público, ele, através de um desconto de uma receita vinculada à DRU, ele retira 20%, agora nesse ano, 30% do que é arrecadado com Seguridade Social para gastar com outras receitas. É uma desvinculação da receita que eles realizam a partir disso. Acontece que com esse desconto que eles realizam de 30% atualmente nas contas da Seguridade Social, eles alegam a existência deste falso déficit que não existe. E professor, como o senhor mesmo disse, essa justificativa ela não é verdadeira. Mas por que ela não é verdadeira? É justamente porque a intenção do poder público em realizar desonerações dos cofres públicos e também da forma em que é realizada o incentivo do mercado financeiro. Há hoje uma preocupação, e as instituições financeiras, ao que parece, trabalham nesse sentido, de fomentar a existência da previdência complementar no Brasil, que são realizadas por instituições financeiras e que visam, com isso, aumentar o seu campo de atuação para obter maior margem de lucro em decorrência disso. E quais que são as exigências para a atual lei para uma pessoa poder se aposentar? Hoje, a Lei 8.213 de 91, ela exige para aposentadoria por idade que o homem tenha uma idade mínima de 65 anos e que a mulher tenha a idade de 60 anos. Além disso, além da faixa etária, que é a idade que ela exige, a lei também exige uma carência, ou seja, um número mínimo de contribuições. Para que a pessoa faça jus ao benefício da aposentadoria por idade, é necessário que ela tenha 15 anos de contribuição perante a Previdência Social, mais a idade 65 homem, 60 mulher, se trabalhador urbano. No caso do trabalhador rural, 60 anos homem, 55 mulher com os mesmos 15 anos de contribuição. Além da aposentadoria por idade, também existe a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse caso, não há limite de idade, limite mínimo de idade, e o que se exige tão somente é 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. E como que ficará com essa reforma? Bom, com a reforma que está sendo objeto de proposta pela emenda constitucional, projeto de emenda constitucional número 287 de 2016, vai deixar de existir essa diferença etária entre homem e mulher. Não vai ser 60 mulher, 65 homem. Vai ser 65 anos de idade para ambos os sexos. Não vai ter tratamento diferenciado de gênero em razão disso. E além disso, a outra mudança na aposentadoria por idade vai ser um majoramento do tempo de carência, ou seja, vai ser majorado, aumentado o tempo de carência, que de 15 anos passa a ser 25 anos de tempo de contribuição. Então, hoje, o segurado, homem com 65 anos e 15 anos de contribuição, se aposenta. A mulher com 60 anos, 15 anos de contribuição, se aposenta.
Se a proposta for aprovada da maneira em que ela está sendo proposta, né, está sendo apresentada, melhor dizendo, a faixa etária vai deixar de ser de 60 para a mulher, vai passar a ser por 25. E o tempo de contribuição não vai ser de 15, vai ser de 25, ou seja, vai aumentar 10 anos o tempo de carência. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai deixar de existir. Então, aqueles, né, que não entrarem na regra de transição não terão direito a se aposentar por tempo de contribuição. E, professor, no meu caso, com que idade eu poderia me aposentar com essa reforma? Bom, a proposta de emenda constitucional ela traz uma regra de transição. O que é regra de transição? São aquelas pessoas que ingressaram no regime antes da mudança, mas que só vão adquirir o direito de se aposentar após a mudança. Quais são as regras? As regras são as seguintes. Se a pessoa, no caso mulher, tiver mais de 45 anos de idade na data da promulgação da emenda, na ocasião em que a emenda for promulgada, nessa ocasião, o que vai acontecer? Ela vai ter direito a se aposentar de acordo com a regra antiga, desde que cumprido um pedágio. E como é que funciona? Por exemplo, eu, homem, no caso do homem, a idade da regra de transição não é de 45 anos, mas de 50 anos. Tenho, na data da promulgação da emenda constitucional que fez a reforma, 51 anos de idade. Ótimo, então eu vou poder me aposentar com 65 anos de idade e mais a carência de 15 anos. Só que não é só a carência. Nesse caso, o pedágio ele é justamente um acréscimo de 50% do tempo que falta para atingir a carência. Se eu tenho 51 anos hoje e para chegar nos 65 eu preciso de mais 14 anos, 50% de 14 são 7. 7 anos mais 15 anos que a lei exige, 22 anos de carência eu vou ter que cumprir, não os 25 que a lei nova exige. No caso da mulher, vamos imaginar outro exemplo. A mulher completou 50 anos de idade na data da promulgação da emenda. Para ela atingir os 60 anos de idade, que é o tempo que falta para ela se aposentar, são 10 anos. Ou seja, você pega 50% desses 10 anos, que são 5, e acrescenta com os 15 da carência, que são 20. Então ela vai ter que ter, quando completar 60 anos, os 15 que são exigidos, mais 5 anos do pedágio. 20 anos no caso. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, é a mesma situação. A pessoa, na data em que for promulgada a emenda, tem que contar, no caso de mulher, mais de 45 e no caso de homem, mais de 50. E aí, a mesma regra. Aplica-se o tempo que falta, no tempo de contribuição, mais 50% daquilo que vier a faltar. Então, a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição. Na data da promulgação da emenda, ela tinha 25 anos de tempo de contribuição já versados para a Previdência Social. Falta 5 para ela se aposentar. Ótimo. Então, além dos 30 que ela vai ter que cumprir, que é obrigatório, mais 50% dos 5 que faltava. 2 anos e meio. Então, ela vai ter que trabalhar, além dos 30, 32 anos e meio para se aposentar por tempo de serviço. E, professor, o que acontece com a pessoa que ela não tenha completado a idade mínima para essa transição? Olha, a regra, nesse caso, ela é muito injusta, porque imagine uma situação de uma mulher que tenha 44 anos na data em que a proposta for aprovada, né, que ela for promulgada. Nesse caso, ela não vai fazer jus à regra de transição e ela vai cair na regra nova. Então ela vai ter que ter 65 anos de idade, porque não vai ter mais o fator de redução em razão da diferença de gênero. E além disso, os 25 anos de tempo de contribuição que passa a ser exigido pela nova sistemática que está sendo objeto de proposta. Professor, o valor da aposentadoria, ele muda com essa nova proposta? Muda sim, muda de forma substancial. Hoje, como é calculado o valor do benefício? É feita uma média dos valores que foram contribuídos de julho de 94 até a data que é dada, até o momento que é feito o requerimento do pedido da aposentadoria, retira-se 20% dos menores salários que foram contribuídos, pegam só os 80% maiores, é feita uma média
e além disso pega uma base de cálculo de uma alíquota de 70% e mais 1% do que foi contribuído por ano. Então vamos imaginar que a pessoa tenha hoje 65 anos de idade e tenha contribuído para a Previdência Social 20 anos. Ele vai ter a média dessas 80% maiores salários de contribuição, 70% que a lei já garante como piso mínimo, mais 20% porque ele contribuiu 20 anos. E aí o valor da aposentadoria dele será 90% dessa média. Essa é a regra de hoje. Como é que vai ficar a regra? Essa base de 70% vai ser reduzida para 51%. E aí vai continuar no que tange a outra forma de acrescer 1% para cada grupo de 12 meses. Se o segurado terá, por exemplo, na data da promulgação da emenda, 25 anos mais 51 que ele vai ter como base mínima, ele vai se aposentar com 76%, ao contrário dos 90% que era na regra antiga. E aí chega alguma conclusão, que para a pessoa se aposentar com 65 anos de idade, de forma integral, ou seja, com 100%, ela terá que contribuir perante a Previdência um tempo mínimo de 49 anos. Ou seja, ele vai ter que começar a trabalhar aos 16 anos e contribuir de forma ininterrupta até completar os 65 anos de idade. Que é justamente a diferença que se faz de 65, né, para os 16, 49 anos. Mais 51% que a lei garante, como, né, que a proposta está sendo objeto dessa forma mínima, 51 mais 49, 100%. Então, cada vez mais a gente observa que a maneira pela qual essa proposta está tramitando vai dificultar muito mais o acesso do segurado a conseguir um benefício digno, integral, de 100%. Daí a razão de eu ter comentado no começo, né, da entrevista, que há um interesse do poder público de fomentar, de aquecer o mercado financeiro através de ampla divulgação da Previdência Complementar. Até porque já foi divulgado isso nas mídias sociais e também nos jornais, que o atual secretário da Previdência Social do governo, que está aqui hoje, ele era um gestor de previdência complementar de uma instituição financeira de grande porte. No caso dos benefícios por incapacidade, o que acaba mudando? Olha, os benefícios por incapacidade hoje são 3. É a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. A proposta ela visa retirar a expressão doença e invalidez da Constituição e visa colocar incapacidade temporária ou incapacidade definitiva para o trabalho. O primeiro enfoque é dessa natureza. Qual que é a consequência que isso vai alcançar? Quem é segurado facultativo não vai fazer jus a benefício por incapacidade, só quem é segurado obrigatório da Previdência. E a outra mudança é justamente também sobre a forma em que o benefício é calculado. Hoje, para que o segurado tenha direito ao benefício da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, basta que ele cumpra uma carência de 1 ano de contribuição e que seja cometido de uma doença incapacitante ou então de uma doença que o impossibilite de exercer as suas atividades habituais por mais de 15 dias. Pois bem, nesse caso, o que a lei estabelece? Que o benefício que ele irá receber é feito à base de 91%, no caso de auxílio-doença, e no caso da aposentadoria por invalidez, de 100% da média das contribuições. Com a nova proposta, vai ser como será feito na aposentadoria por idade que nós comentamos agora há pouco. Ou seja, 51% da média, mais 1% do que ele contribuiu durante toda a sua vida. Então, aquele segurado que tenha, por exemplo, 6, 7 anos de tempo de contribuição em carteira ou recolhido de forma autônoma, ele vai receber um benefício aí de média de 57%, 58%, não chegando a isso. Também é um fator de redução muito grande do valor do benefício. Em relação aos benefícios de pensão por morte, muda também com essa reforma? Muda, não a regra de concessão do benefício, mas o que muda são algumas questões pontuais que ficam em volta do benefício. Por exemplo, atualmente,
uma pessoa que é aposentada pela Previdência Social, ela pode receber de forma acumulada a pensão por morte. Então, tem uma mulher, viuvou-se, o marido faleceu e ela já é aposentada. Ela pode pedir o benefício de pensão por morte e receber os 2 benefícios da Previdência Social? Hoje pode. Hoje é possível. Por outro lado, caso a proposta seja aprovada, ela não vai poder receber o benefício de forma acumulada. Ou ela recebe a aposentadoria, ou ela recebe a pensão. Além disso, além dessa modificação que está sendo objeto também, a outra mudança significativa na pensão por morte é a maneira pela qual ela vai ser distribuída entre os dependentes. A pensão por morte é um benefício que é destinado aos dependentes do segurado, ou seja, vai para os familiares. Quem são os dependentes? A lei fala que são dependentes, no artigo 16, a mulher, o marido, o cônjuge, o companheiro, aquele que vive em regime de união estável. Hoje admite-se até o companheiro homossexual, por força de interpretação da jurisprudência. E os filhos com idade inferior a 21 anos ou superior a 21 anos, desde que deficiente. Acontece que nesses casos a gente pode observar que dentro da mesma classe há a existência de várias pessoas. Imagine só uma família constituída por 3, 4 pessoas, melhor dizendo, o marido, a mulher e 2 filhos. Com o falecimento do marido ou da mulher, como que vai ser calculada essa pensão? 50% da base, mais 10% para cada dependente. Hoje a pensão por morte é de 100%. Então, como que ficaria o cálculo deste benefício, caso a proposta seja aprovada? 50%? Sim. Então, existem 3 dependentes, a mulher e 2 filhos? Sim. Então, 30% mais 50%, 80% do valor do benefício. Deixa de ser benefício sobre 100%. Além disso, tem uma outra questão também muito importante que vai gerar um impacto muito forte. Qual que é? O benefício, como existem 3 dependentes, eles são divididos em 3 partes, 1/3 para cada dependente, porque eles se encontram na mesma classe de dependentes da Previdência Social. Pois bem, então em razão disso o que acontece? Cada dependente irá receber 1/3 do valor do benefício, 1/3 daqueles 80% que nós comentamos agora há pouco. Tudo bem? Ótimo. O que acontece? Com os filhos atingindo a idade de 21 anos, o que acontece hoje? A cota parte que ele recebia será revertida para os demais dependentes. Então, os outros 2 dependentes receberiam 50% cada um, e com o atingimento da maioridade do outro filho, a mulher, que era a última dependente ainda viva, receberia a integralidade do benefício. Com a proposta, o que acontece? O filho atingindo a idade de 21 anos, a cota dele não será mais repassada para os demais. Eles continuarão ainda, os outros dependentes, recebendo 1/3 do valor do benefício. E caso o outro dependente atinja a idade de 21 anos, quando atingir, melhor dizendo, a mulher não vai receber a outra cota à parte dele, ou seja, ela continuará recebendo 1/3 do benefício até o momento em que ele acabar. E o que a proposta deixa para a gente mais assim perplexo para quem estuda é que esse 1/3 pode ficar abaixo do salário mínimo. Não há garantia do salário mínimo no caso da pensão por morte quando calculado dessa maneira. Então essa que é uma situação preocupante em razão disso. Então, professor, imagina um casal sem filhos. Como que seria calculado esse valor? Bom, no caso de um casal que não tenha filhos, a mulher ou o marido, dependendo de quem morra, claro, será o único dependente que vai receber a pensão. Nesse caso, calcula-se da mesma maneira, 50% como base, como vai ter um cônjuge supérstite, aquele que sobreviveu, 10%, ou seja, o valor do benefício será de 60%. E aí o que chama a atenção é que se esse casal tiver um filho, como é o meu caso, só tenho um filho, com o meu falecimento, ou falecimento da minha esposa, como que vai ser calculado? Vai ser calculado da seguinte maneira, 50% mais 10% para cada dependente, porque eles estão na mesma classe, e aí o valor do benefício vai passar a ser de
70%. Só que como existem 2 beneficiários, 2 dependentes que irão receber, vai haver uma divisão. Ou seja, a minha mulher vai receber em tese 35% dos 70% e o meu filho 35% dos 70%. E aí, quando o meu filho atingir a idade de 21 anos, esses 35% que ele recebia não vai ser revertido para minha esposa. Vai ser extinto o benefício com relação a ele. E ela vai receber, continuar recebendo, melhor dizendo, os 35%. Ou seja, para o dependente, hoje, para o núcleo familiar, o que a lei acaba incentivando de forma indireta? A não existência de dependentes em grande número. No máximo, um dependente, porque num casal que não tenha filhos, o valor do benefício que a mulher irá receber é mais vantajoso, de 60%, ao passo que se tiver mais de um, ela vai passar a receber metade desse benefício, que é 35% dos 70%, e só isso durante o período que a lei determinar. Você pode acessar esta e outras edições em nossas redes sociais ou até enviar um e-mail para a nossa produção. Professor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Tribuna Unitoledo vai ficando por aqui.